Resgate na Cidade das Sombras, capítulo 25. Atendimento mais que fraterno. Pergunta 872. A questão do livre-arbítrio pode resumir-se assim: o homem não é fatalmente conduzido ao mal. Os atos que pratica não estavam escritos. Os crimes que comete não são o resultado de um decreto do destino. Ele pode, como prova de expiação, escolher uma existência em que se sentirá arrastado para o crime, seja pelo meio em que estiver situado, seja pelas circunstâncias supervenientes. Mas será sempre livre de agir como quiser. Assim, o livre-arbítrio existe no estado do espírito, com a escolha da existência das provas, e no estado corpóreo, com a faculdade de ceder ou resistir aos arrastamentos a que voluntariamente estamos submetidos. Cabe à educação combater as más tendências, e ela o fará de maneira eficiente quando se basear no estudo aprofundado da natureza moral do homem. Pelo conhecimento das leis que regem essa natureza moral, chegar-se-á a modificá-la, como se modifica a inteligência pela instrução e as condições físicas pela higiene. Livro dos Espíritos, livro 3, As Leis Morais, capítulo 10, Lei de Liberdade, item 8, resumo teórico do móvel das ações humanas. Mais uma semana se passou. Foi um período em que Virgínia se manteve sossegada. A família, empenhada em mantê-la em casa, passou a dividir a responsabilidade em vigiá-la. Além de Dona Silvia, Samuel, com a ajuda dos filhos, contratou uma enfermeira que trabalhava durante o dia, chegando às 7 horas da manhã e indo embora às 5 da tarde, quando Júnior chegava em casa. Samuel convenceu Virgínia a frequentar o centro espírita Caminheiros de Jesus e participar do atendimento fraterno. Na primeira vez em que foi atendida, agiu com certa agressividade e sarcasmo com a pacienciosa atendente. Mas alguma coisa de bom foi despertada em seu íntimo, pois durante toda a semana mostrou-se introspectiva e seu comportamento foi menos agressivo. Na segunda vez, pediu a Samuel que a deixasse entrar sozinha, pois se sentiria mais à vontade. Samuel olhou para a atendente e esta, sorrindo, disse: "Fique sossegado, iremos cuidar com carinho de Virgínia." Samuel voltou ao salão para acompanhar a palestra que se desenvolvia no momento, e Virgínia adentrou a sala de atendimento. "Boa noite, Virgínia." "Boa noite. A semana passada eu fui atendida por uma outra senhora." "Eu sei, foi uma companheira que hoje não pôde vir trabalhar, pois está com problemas familiares." "Ora, então, nem vocês são poupadas?" perguntou Virgínia com cinismo. "E por que deveríamos ser poupadas?" perguntou Sandra. "Vocês não estão trabalhando de graça? Pelo menos eles deveriam poupá-los de desgostos", observou Virgínia no mesmo tom. "Nosso trabalho é voluntário e serve a nós mesmos como instrumento de crescimento pessoal. Nosso pagamento é a incrível sensação de estar fazendo bem. E quanto às provas e expiações, serão do tamanho e intensidade que precisamos para aprender a viver com mais dignidade moral, amor, compreensão, perdão e tantas outras virtudes que devemos adquirir conforme vamos aprendendo", explicou Sandra. "Eu não entendo esse desprendimento de vocês, passar horas e horas sentada nessa cadeira desconfortável, ouvindo a lamentação dos outros", disse Virgínia. "Bem, vamos ao que realmente interessa neste momento, pois não estamos aqui para falar de mim nem de outros trabalhadores da casa. Esse momento é seu", comentou Sandra.
Eu estou aqui forçada pela minha família. Eu temo até que se eu não vier, eles me internarão em um manicômio. E o que ocasionou essa situação? Sempre me trataram como se eu fosse uma débil mental. Acabei casando com Samuel porque era vantajoso na época. Minha família fez o maior gosto nisso. Acredito que pensavam que teriam facilidades materiais, mas eu não sou boba não. Nunca dei um tostão para eles, nem quando Samuel mandava entregar alguma ajuda. Por que você não entregava o que Samuel destinava à sua família? Ora, quem fazia o sacrifício de viver com Samuel era eu. Então por que eles seriam beneficiados? Eles que fizessem seus próprios sacrifícios. E para manter esse casamento idiota, até engravidei. Tive 3 filhos. Você não imagina como era aborrecido cuidar de 3 fedelhos impertinentes que me desgastavam o tempo todo com suas birras e manhas. Mas apesar disso tudo, você deve amar seus filhos, afirmou Sandra. Virgínia mostrou-se pensativa, olhou para Sandra e falou com displicência. Eu nunca parei para pensar seriamente sobre isso. E se algo acontecesse com algum deles, o que você sentiria a respeito? Os olhos de Virgínia se encheram de lágrimas e ela falou com a voz embargada. Eu sofreria muito, mas eu não entendo por que, no fundo, não o suporto. Eu não consigo viver em paz com eles e sei que sou a maior culpada por tudo que acontece. Você saberia me responder isso? Perguntou Virgínia, agarrando as mãos de Sandra. Sandra, amorosamente, soltou as suas mãos e respondeu a Virgínia. Somos espíritos eternos. Viemos com um passado extenso para essa experiência que é nossa vida de hoje. Desse passado, muitas vezes desequilibrado, trazemos lembranças em forma de sentimentos e sensações que, na maioria das vezes, não conseguimos explicar nem controlar. Essa família que a acolheu, que a ama, conseguindo lutar por sua melhora, por seu equilíbrio, para que viva de maneira mais feliz no futuro, em um passado não muito distante, pode ter sido personagem de grandes contendas. Você quer dizer que foram meus inimigos? Que podem ter provocado grandes tragédias em minha vida? Ou o contrário, talvez você também possa ter sido a responsável por essas tragédias, ou o comportamento desequilibrado de todos possa ter provocado as consequências hoje vividas. Eu não sei se acredito nesse negócio de outras vidas, mas seria interessante se fosse verdade. Explicaria muitas coisas que eu não consigo entender, principalmente esse sentimento de raiva e de que sempre estou sendo prejudicada por todos. Se você tem consciência desses sentimentos, também tem consciência dos erros que pratica e das reações que não consegue controlar, apesar de elas a incomodarem. Sabe, Sandra, eu sinto uma ânsia muito grande de viver coisas diferentes. Meus pais, depois Samuel, como meu marido, me impediram de viver tudo o que anseio. Nem tudo o que nos chega ao pensamento podemos realizar, mas nós não devemos permitir que isso seja motivo de nossa infelicidade. Inclusive, muitas dessas ideias que bloqueamos por não serem saudáveis são provas de que devemos superar em benefício de nosso próprio espírito. Você quer dizer que muitas dessas minhas ideias devem ser repudiadas? Se não forem saudáveis, com certeza devem ser. Sabemos exatamente o que é certo e o que é errado. Sandra, me responda uma coisa. Pode falar, Virgínia. Eu sinto que eu nunca estou só, mas não é uma sensação boa. Eu tenho a impressão de que sempre alguém me olha com ódio. Quando sinto isso, parece que alguém me sopra ao ouvido algo como: é seu marido que odeia, ou é seu filho, suas filhas, ou qualquer outra pessoa. Então a raiva cresce dentro de mim e eu tenho a necessidade de reagir agressivamente.
Parece que se eu não reagir, alguém irá me atacar. Será que eu estou louca, como eles dizem? Pelo que eu sei, ninguém anda por aí dizendo que você está louca, mas sim que tem uma deficiência comportamental que precisa ser medicada. Quanto à sua pergunta, nós estamos rodeados de espíritos desencarnados que tiveram a oportunidade de recomeçar sua vida após a morte do corpo físico. Mas por orgulho, por vaidade, por ódio ou com propósitos de vingança, permanecem na condição de desencarnados, com a finalidade de concluir objetivos menos sadios. Nós, os encarnados, muitas vezes cedemos aos mesmos sentimentos, o que propicia perfeita sintonia com esses irmãos. Dessa maneira, conseguem se aproximar e nos assediar com ideias que são acolhidas devido ao nosso baixo padrão vibratório. Enquanto o atendimento fraterno transcorria, fomos avisados por trabalhadores da casa que havia um grupo tentando invadir o prédio. Além de ameaçar ruidosamente a todos, se opunham à entrada de Virgínia na sala de atendimento. Deslocamo-nos para a área de entrada da sala de triagem e passamos a atender esses irmãos. Boa noite. No que podemos auxiliá-los? Perguntei amavelmente. Em nada, vamos entrar e tratar pessoalmente dessa dona. Se nos barrarem, se arrependerão, pois a bagunça será total. Percebo que o irmão está cansado. Sente-se um pouco enquanto conversamos, ofereceu Inek. Eu não tenho tempo para sentar, eu preciso entrar e cumprir minhas tarefas, respondeu um rapaz que, pelas suas atitudes autoritárias, parecia ser o chefe daquele grupo. Esta casa de socorro possui algumas regras que devem ser respeitadas por todos os visitantes. Isso inclui o irmão e seus companheiros. Vocês terão a oportunidade de conversar conosco, mas não será permitida essa invasão sem propósitos beneméritos, disse-lhe com firmeza, olhando para o rosto do irmão tão infeliz. Então vamos esperar que ela se retire. Com certeza conseguiremos fazê-la nos ouvir. Ela é fácil de manipular, respondeu o rapaz com empáfia. Fique à vontade, mas enquanto espera, podemos conversar um pouco? Perguntei humildemente. Sobre o que você quer falar? Com certeza virá com aquelas conversas evangélicas que são extremamente entediantes, respondeu com atitudes de afronta. Não falarei em tom evangélico. Apenas estou curioso sobre o grau de amizade que tem por Virgínia, comentei em tom de casualidade. Virgínia? Não tenho nada com ela, nem mesmo a conheço. Eu sigo ordens de meu senhor. Em troca receberei alguns favores, respondeu pensativo. Eu percebo que o amigo demonstra certa angústia. Sua voz é triste e seus olhos se perdem ao longe, como se lembranças desagradáveis o perseguissem após a morte, disse olhando para aqueles olhos tristes. Só estou aqui porque eu preciso. Se eu tivesse escolha, eu não me sujeitaria a essa submissão. E é o mesmo caso de meus amigos. Conte-me sobre seu sofrimento. Tenho algum tempo disponível. Por que quer saber da minha vida? Perguntou-me o rapaz com rispidez e desconfiança. Talvez apenas curiosidade, ou talvez porque de alguma maneira eu possa auxiliá-lo, respondi com sinceridade. Ele me olhou nos olhos e senti que realmente precisava desse desabafo. Eu sei que eu não sou nenhum santo. Eu tenho cometido muitos erros em minha vida, mas nunca traí ninguém, respondeu com um ar de quem sofria muito com uma ideia que não lhe saía do pensamento. Às vezes sinto-me muito só, e a única maneira de resolver isso é libertar minha família do cativeiro daquele monstro. Eu era jovem, cheio de esperanças. Conheci Ana, com quem me casei. Ela era a mulher mais bonita que eu já tinha visto na vida. Apaixonei-me por ela assim que a vi. Namoramos muitos anos antes de podermos nos casar, mas cada instante perto dela valeu a pena, todo esforço despendido.
Não percebi que o meu irmão gêmeo me invejava. Até chamei para o meu padrinho. Nós nos casamos e vieram 2 filhos. Éramos felizes como poucos conseguiam ser nessa vida. Mas a inveja e a cobiça daquele monstro nos trouxe a desgraça. Terrível acidente de carro tirou minha vida. Éramos apenas eu e ele dentro daquele veículo. Eu morri na hora. Com o corpo estraçalhado entre as ferragens, ele simplesmente saiu andando pela via pública sem um arranhão. Eu vaguei como um louco atrás da minha família. E quando os encontrei, lá estava ele deitado em minha cama, no meu lugar, como se fosse de seu direito usurpar meus bens e meus amores. Confessou aos prantos. Por que o amigo fala sobre traição? Perguntei com simplicidade. No começo, pensei apenas ser traído pela mulher que tanto amei, pois ela permitiu que o monstro ocupasse meu lugar. Eu depois fui esclarecido que o irmão que tanto amava tinha planejado a minha morte, aliando-se aos espíritos das trevas. Quando aconteceu a colisão, foi poupado por eles, que o arrancaram do perigo, disse-me desconsolado. E quem o informou desse fato, meu amigo? Indaguei com mansidão. O meu senhor das sombras, o amigo que não permitirá que saiam impunes os criminosos, pois depois soube também que a mulher que tanto amava era cúmplice da traição. Vou auxiliá-lo a recordar cada segundo daquele momento e presenciar os acontecimentos posteriores. Quem sabe seu amigo das sombras não se enganou em seu julgamento. Dizendo isso, Ineque e amigos da casa se aproximaram para auxiliar-me neste atendimento fraterno. Lázaro, o amigo sofredor a quem atendíamos, fechou os olhos sob o comando mental de Ineque. Aos poucos, imagens foram se formando em sua mente e lembranças escondidas foram sendo recordadas com equilíbrio e paz. Lázaro viu o momento do acidente, quando, cansado do longo dia de trabalho, seus olhos se fecharam, rendendo-se ao sono. Viu quando o carro bateu de lado no caminhão estacionado, sentiu um impacto e viu seu irmão ser arremessado longe, levantar-se cambaleante e gritar em desespero antes que o carro se incendiasse. Presenciou o velório, seu caixão lacrado no centro da sala, e o pranto convulsivo de dor de seus filhos, sua esposa e seu irmão. Acompanhou o sofrimento de todos, de como sentiam sua falta, como reverenciaram sua imagem e o respeito que lhe dispensaram. Viu que, apesar de ser o culpado pelo acidente, seu irmão nunca contara isso a ninguém, preservando sua imagem de equilíbrio e amor. Viu que anos tinham se passado, percebeu que seus filhos haviam crescido e que as crianças que ora via em sua casa eram seus netos e não filhos da união recente de 2 espíritos que o amavam. Um pranto de arrependimento e alívio o envolveu, devolvendo a ele a sanidade perdida há tanto tempo. Olhou para todos nós e humildemente disse: perdoem esse tolo, que preferiu acreditar na sandice de uma traição a enfrentar a própria culpa. Voltou-se para seus companheiros, que também haviam se emocionado com os últimos acontecimentos, e falou-lhes: eu vou aceitar a ajuda que me oferecem com tanto carinho, e peço a vocês que também repensem suas vidas. Quem sabe também não são vítimas do próprio orgulho e da própria vaidade, como eu mesmo fui. O grupo se entreolhou e apenas um irmão, mais reticente, na própria dor, professou entre dentes: covardes! Basta que esses almofadinhas lhe mostrem mentiras piedosas e se deixem envolver. Vocês são traidores do poderoso Senhor. A vingança dele será terrível e cruel. Esperem e verão. Dizendo isso, saiu em disparada e ganhou a rua gritando impropérios. Dirigi-me aos abençoados irmãos e lhes confortei.
Não se assustem com ameaças vãs. Aquele que adentra a casa do Pai com verdadeiras intenções de se arrepender dos malfeitos está protegido em seu amor. Sigam com esses companheiros, eles irão encaminhá-los a uma nova morada. Deus os abençoe.